Eu sou Rodrigo Alves e esse é o segundo vídeo sobre a história negra no Ceará. Não há negros no Ceará. Essa frase muito utilizada por cearenses ainda nos dias de hoje, né, que no passado era usada e ainda é usada por idosos, né, cearenses, e que não é verdade. Nós vimos no primeiro vídeo que o Ceará recebeu sim muitos negros e de diversas maneiras, tanto no início do seu povoamento quanto no desenvolver da sua história. No entanto, existe sim uma desconstrução da figura negra no Ceará. Isso se deve muito por conta da forte religiosidade do povo cearense. O povo cearense, em sua grande maioria, é católico, é cristão, e o que nós vemos é que as figuras do cristianismo, as figuras do catolicismo, são quase sempre brancas. Nós temos uma figura de Cristo eurocêntrica, com traços eurocêntricos, né? Um Jesus branco, dos olhos azuis, do cabelo louro. Nós vemos uma Virgem Maria branca, dos olhos azuis ou verdes, do cabelo claro, do cabelo liso. Nós vemos os santos, os apóstolos. Nós vemos simbolismos da própria religião católica, por exemplo, o vestido branco que simboliza a pureza, né, das virgens. Nós vemos a hóstia que simboliza o corpo de Cristo, a hóstia branca. Nós vemos ali os tecidos, né, que envolvem ali toda a liturgia, toda a cerimônia, toda a ritualística da missa, né, que remetem ao branco, à pureza do branco, a pureza que o branco faz, remetendo aos céus, remetendo a Deus. E, por consequência, o negro é sempre para o lado do mal. O próprio diabo, né, entre os sertanejos, entre muitos nordestinos e entre muitos cearenses, é tido como preto, é tido como negro, né? No sertão existe muito a ideia de que é o cão preto, né? O diabo é preto, o diabo é negro, os demônios são pretos, os demônios são negros, né? E isso tudo contribui para a desconstrução da figura negra entre os cearenses. Isso tudo contribui para a desconstrução da identidade negra entre os negros cearenses. Hoje, por exemplo, a região com o maior número de negros no Ceará é a região do Cariri. Muito ainda como herança do período em que Padre Cícero dominou sobre o Juazeiro, governou o Juazeiro do Norte, né? Isso fez com que várias pessoas do estado da Bahia, várias pessoas do estado de Pernambuco, do estado de Alagoas, do estado do Piauí, do estado do Maranhão, migrassem para a região do Cariri, né? Em busca dos milagres, em busca das obras que eram realizadas pelo Padre Cícero. E nós vemos até ali com o Beato José Lourenço, né, no Caldeirão, no Crato, uma obra social que foi desenvolvida por aquele beato, que era um homem negro, né, e que não era do Ceará, era da Paraíba, e simboliza muito o que aconteceu na época do Padre Cícero, que atraiu muitas pessoas, lógico que não foram só pessoas negras, mas atraíram muitas pessoas negras de outros estados para o Ceará, fora aquelas que já estavam aqui devido ao período da escravidão, devido ao povoamento, ao início do povoamento, que trouxe também muitas pessoas desses outros estados do Nordeste para o Ceará, e também pessoas negras que vieram por outras razões, por outros motivos. Então, essas pessoas que vieram em busca de questões religiosas, por questões religiosas, envolvendo o Padre Cícero, envolvendo outros beatos, outros religiosos que vieram para o Ceará, as pessoas se somaram às pessoas negras que vieram em outras situações. Só o que a gente percebe na sociedade cearense é
uma forte intenção, né, de que essas identidades negras sejam então sufocadas, né? Tanto que no Ceará não se fala negro, fulano é negro, não, fulano é moreno ou é morena. Existe um cuidado, um zelo de não chamar alguém de negro ou de negra, né? E isso talvez seja o que influencia também para se dizer que no Ceará não existem negros. No Ceará existem morenos, existem pessoas morenas, morenos e morenas. Não existem negros e negras, né? O próprio negro não se identifica como negro, a própria negra não se identifica como negra, porque tudo isso vem lembrar coisas que para os cearenses, para o sertanejo, para o nordestino, não são coisas boas. Por exemplo, as pessoas que criam porcos no Ceará têm o costume de chamar os porcos por nega, 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 nego, 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 nego. Ou seja, colocando o nome negro, o nome negra nos animais, nos porcos, né? Em várias outras situações, por exemplo, quando alguém está sujo no Ceará, quando alguém está suado no Ceará, está pura nega, está pura nego, né? Então, todas essas coisas sendo colocadas ali na figura do negro. Então, tudo isso fez com que o negro não quisesse ser negro. Essa forte influência católica, religiosa, no espírito, na alma da sociedade cearense, fez também com que a identidade religiosa negra fosse apagada. No Ceará, ao contrário de Salvador, ao contrário da Bahia, nós vemos pouca influência nas religiões, né? Nós não temos aqui uma expressão grande das religiões de matriz africana, né? Por conta desse sufocamento que teve da cultura africana, da religiosidade africana, e não só da africana, a indígena também sofreu bastante, né? E segregação de várias formas, né? Nós vemos a segregação no Ceará a ponto de que na região de Sobral, na região norte, na região do litoral oeste, na região noroeste do Ceará, né, famílias de Fortaleza, da grande Fortaleza, preservam o costume da endogamia, né? Para que não tenham mistura com outras pessoas, para que tanto se preserve a raça, como se preserve as posses, como se preserve a identidade, né? E as pessoas são desincentivadas a casar com pessoas fora dessas endogamias. Então nós temos várias endogamias. Eu citei a região de Sobral, porque é uma região muito conhecida, né, pelas endogamias que existem, né, dentro dos Gomes, dentro dos Gomes parente, dentro dos Aguiares, dentro dos Vasconcelos, dentro dos Albuquerque, né, e outras famílias, Pessoa, né, que são famílias dessas endogamias que fazem parte dessa segregação cultural, segregação racial, né, dentro do estado do Ceará, né, que fazem essa separação, essa divisão. Essa segregação, embora ela vá existir de outras formas pelo Nordeste, até pelo Brasil, no Ceará, a forma com que ela acontece no Ceará é uma forma mais severa, né? Tanto que aqui no Ceará existiram festas onde era já determinado que eram festas para brancos, e outras festas que eram festas para negros, né? Isso acontecia no passado, né? E foi presenciado por pessoas mais velhas, algumas ainda que estão vivas hoje. Então era uma coisa muito separada. Existia uma relação dos negros para com os brancos, e negros nessa situação não eram só os descendentes de africanos, mas também os indígenas, né, que eram vistos como negros, né? E os próprios portugueses chamavam os indígenas, no início do povoamento do Brasil, de negros da terra, né? E existia essa coisa no Ceará de classificar tanto os descendentes de africano
os negros como os indígenas, como negros também, e as pessoas eram impossibilitadas de acessar os lugares dos brancos, né? Existia, assim, uma relação de ajuda, de trabalho, de parceria em outras localidades, em outros trabalhos, nos trabalhos da fazenda, nos trabalhos da roça, mas não de misturas, né? De misturas, de casamentos, de formação de famílias, não. Pelo contrário, o próprio Padre Cícero, né, algumas histórias contam que ele se recusava a fazer casamentos de pessoas brancas e negras, né? Casamentos mistos, ele não fazia. Né? Ele dizia, cada panela tem a sua tampa, né? E não fazia o casamento de jeito nenhum. Os casamentos mistos no Ceará eram desincentivados, lógico, sempre houveram, né, casos de relação extraconjugal, casos também de pessoas brancas que casavam mesmo sem o apoio da sociedade, das famílias, que se casavam, né, e acontecia de ter filhos e tudo. Só que tudo isso era desincentivado, desestimulado e mal visto pela sociedade cearense. Nós vemos também o caso da Beata Maria de Araújo, né, que foi aquela em quem o Padre Cícero deu a hóstia, né, e que a hóstia teria se transformado em sangue, né, dentro da boca dela. E por conta desse milagre, o Padre Cícero ficou tão conhecido e atraiu pessoas de todos os lugares para Juazeiro. Maria do Espírito Santo, a Beata Maria de Araújo, era negra, né? E a Igreja Católica não aceitou aquele milagre de Padre Cícero, tendo insinuado até que era um embuste e tal. Porém, embora o padre ele tenha sido impedido de exercer as suas atividades como sacerdote, as penalidades para a Beata Maria de Araújo foram muito mais pesadas. Enquanto o padre ele foi afastado somente das suas atividades, a Beata foi enclausurada, a Beata foi castigada fisicamente, né? Ela, até mesmo depois de morta, os restos mortais dela foram retirados, né, do túmulo e depois sumiram com os restos mortais da Beata. Então nós vemos aí um maltrato, né, de alguém que contribuiu para algo tão grandioso que foi a ascensão do Padre Cícero e a ascensão da região do Cariri, da cidade de Juazeiro do Norte, né? E isso daí não fica só na história da Beata. Nós vemos o que aconteceu com o Beato José Lourenço, né, que depois que teve vários ataques, né, por parte do governo, ali a comunidade que ele liderava, que desenvolvia obras sociais, né, e até que o Beato José Lourenço tem que fugir, passa um tempo fugido, né, e depois os trabalhos dele terminam, né. O próprio Dragão do Mar, que foi um dos responsáveis pela questão da abolição da escravatura no Ceará. Dragão do Mar é muito conhecido em Fortaleza, né? Existe o centro do Dragão do Mar, existem ruas, existem avenidas em Fortaleza e na Grande Fortaleza em homenagem ao Dragão do Mar. No litoral leste, onde ele nasceu, na cidade de Aracati, existem referências ao Dragão do Mar, poucas referências ainda, não são grandes referências a Dragão do Mar. E na cidade de Sobral, nós não vemos nenhuma referência, na região de Sobral nós não ouvimos a respeito de nenhuma referência. As próprias pessoas da região de Sobral e de outras regiões do Ceará não conhecem Dragão do Mar. E tudo isso a gente vê que é proposital. É para que haja, dentro da sociedade cearense, um apagamento realmente da contribuição negra para o Estado. Né? Para que cada vez mais se reafirme essa ideia de que não existem negros, né, no Ceará. E aí fica até uma pergunta, né? Por exemplo, Sobral, que é a cidade dos Ferreira Gomes, né? Que é a cidade de Ciro Gomes, né? Que adota políticas tão progressistas, né? Políticas progressistas, políticas de reparação social, de desigualdade social. O porquê que na própria cidade dos Ferreira Gomes, no próprio reduto dos Ferreira Gomes, nós não vemos referências, né, a Dragão do Mar. Porque em Aracati, embora tenha um busto lá em Canoa Quebrada,
de Dragão do Mar, e a avenida ali, uma das avenidas principais do município de Aracati, do centro de Aracati, tenha o nome de Dragão do Mar, mas por que a figura dele não é tão explorada, né, não é tão utilizada na questão do turismo histórico da cidade? Por que tudo isso não acontece? Né? O que a gente vê é que existe sim uma política, né, por trás dessa destruição da figura do negro no Ceará. Isso é muito triste, né? O primeiro estado do Brasil a abolir a escravidão, né, assim, contraditoriamente, é um estado bem racista, é um estado, né, bem, assim, que adota políticas ainda de segregação, né, novas políticas de segregação. No passado foram mais escrachadas, foram mais declaradas, né, como eu citei no caso das festas, que não se podia entrar, negros e tal. Só que hoje as políticas de segregação acontecem de outras formas, né? De outras formas, e sobre o pretexto de que não existem negros, né? Então, se não existem negros, então quem milita, quem exige direitos, quem reclama por reconhecimento, fica sem voz, porque não existem negros, né? Então, tudo isso faz parte dessa desconstrução da figura negra no Ceará, que é uma coisa lamentável, é uma coisa triste, né? E que a gente espera que mude, né? Porque a gente vê que, embora o Ceará, né, seja um estado, como eu disse, que tenha uma população negra menos expressiva do que em outros estados do Nordeste, né? Mas nós vemos que ele tem muitas figuras negras dentro da sua própria história, né? Como já foram citados, Beata Maria de Araújo, Beato José Lourenço, Negro Cosme, nascido em Sobral, Dragão do Mar, né? E José Luiz Napoleão. Então essas personalidades não podem ser esquecidas, a história negra do Ceará não pode ser esquecida, e qualquer esforço que for feito, né, no país para o combate do racismo, para o combate das desigualdades sociais, raciais, não podem ficar só no Sudeste, no eixo Rio-São Paulo. Elas têm que se estender por todo o Brasil, né? E o Ceará não pode ficar de fora dessas questões, já que em sua história muito já tem sido feito para que a história negra seja apagada. Então, é isso que eu tenho para falar por hoje nesse vídeo, e vamos aguardar os próximos vídeos que virão. Se você gostou desse vídeo, se você assistiu os vídeos anteriores, dá uma curtida, né? E segue o nosso canal, divulga os nossos vídeos, compartilhe os nossos vídeos e vamos crescendo. Valeu!